Pastores, seminaristas e santos que compareceram ao seminário online de Shincheonji, testemunham sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, saudações. Sou Kang Keun, o moderador de hoje. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que vieram ao seminário online de Shincheonji. As profecias e as realidades cumpridas do Apocalipse que todos os crentes devem saber estão sendo transmitidas para todo mundo através do YouTube. O seminário online Shincheonji, que explica claramente o livro do Apocalipse, que tem sido difícil de entender até agora, está recebendo grande atenção não apenas dos crentes, mas também de muitos pastores ao redor do mundo. Os pastores ao redor do mundo nos enviaram mensagens de agradecimentos e expressaram o desejo de transmitir a palavra do Apocalipse assinando um MOU com Shincheonji. Estou profundamente grato por tantos pastores terem assinado o MOU com Shincheonji. Estou profundamente comovido pelos corações dos pastores, que anseiam pela verdade, amam os membros e desejam espalhar a palavra do Apocalipse em unidade com Shincheonji. A porta de Shincheonji está aberta. Assim, os pastores que desejam assinar um MOU conosco, nos contate a qualquer momento e vamos testemunhar o Apocalipse juntos. Além disso, acredito que quanto mais você ouvir essas palavras, mais experimentará o fato de que o livro do Apocalipse não é um texto difícil e complicado, mas é extremamente lógico e pode ser claramente compreendido por meio da Bíblia. Começaremos o seminário agora, esperando que seja um momento de muita graça e preciosa iluminação no coração de todos nós. Primeiro, vamos orar com o mesmo coração. Santo Deus Pai, cheio de amor e de graça, damos graças e glória ao Senhor Deus por nos permitir realizar o seminário online de Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse em todo o mundo. Pai, as palavras de Apocalipse que foram pregadas por cerca de 2000 anos foram cumpridas hoje e o pastor prometido que viu e ouviu na cena do incidente está testemunhando claramente e muitas pessoas ao redor do mundo estão ouvindo o precioso evangelho por meio deste canal. Pai, elevamos toda a glória para o Senhor para todo o sempre. Além disso, por favor, dê infinita graça e o amor a todos os pastores, seminaristas e todos os santos que participaram deste evento e os oriente para que possam compreender plenamente as boas novas. Hoje, aprenderemos as palavras de Apocalipse 12 por meio do líder da tribo de Mateus. Quando ele testificar as palavras aprendidas do pastor prometido, Pai, por favor, esteja com ele e assuma o controle de tudo. Vamos começar agora. Acredito que o Senhor está conosco até o fim e oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de informar que este seminário online Shincheonji está sendo conduzido em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Da última vez, aprendemos as palavras do Apocalipse 11. Creio que foi um momento de muita graça por entender as obras de Deus, que com certeza cumpre o que promete. As palavras do Apocalipse 12 que serão compartilhadas hoje são sobre a guerra entre o dragão e Deus. Espero que você preste atenção não apenas ao resultado desta guerra, mas também às entidades e às suas realidades. Agora é o momento mais importante de hoje, o momento de ouvir a palavra do Apocalipse. Vamos receber Chon Chon-sok, o líder da tribo Mateus da Igreja de Jesus Shincheonji, que entregará a mensagem. Uma grande salva de palmas a todos. Olá, pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo que amam a Deus e a Jesus e que desejam o céu e a vida eterna. Prazer em conhecê-lo. E gostaria de expressar minha sincera gratidão a você por participar do seminário online de Shincheonji. Eu sou Chon Chon-sok, líder da tribo de Mateus, escolhido em nome de Mateus, um discípulo de Jesus.
Eu vim ouvir a palavra de Shincheonji por ver um folheto que dizia Shincheonji ensinava a palavra de Deus. Fiquei surpreso com o fato de que as palavras que sempre tive curiosidade em saber foram claramente testemunhadas pelo presidente Shincheonji desde o início e que todas as respostas estavam na Bíblia. Pratico a vida de fé em Shincheonji de acordo com as profecias e as palavras da realidade cumpridas. O mundo inteiro está maravilhado com o seminário online de Shincheonji. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas participaram desse seminário e centenas de pastores assinaram MOU com Shincheonji. Obrigado a todos que estão se juntando a nós. Hoje, testificarei a palavra da profecia e realidade que o presidente Lee Man-hee de Shincheonji, Igreja de Jesus, viu e ouviu. Nesse momento, estudaremos Apocalipse 12. Essas palavras não têm precedentes e testificam a realidade da profecia e do cumprimento do Apocalipse, que é a nova aliança de Deus. O título do capítulo 12 é a guerra entre o dragão e Deus, e é sobre a guerra que ocorre no cumprimento do livro do Apocalipse. Isso é o que é testificado pela testemunha que viu e ouviu os eventos de Apocalipse 12 no local. Espero que você tenha em mente que esse evento realmente aconteceu. Começaremos com os pontos principais de Apocalipse 12. Podemos organizar em 3 pontos. Primeiro, conforme prometido no livro de Apocalipse, os traidores, destruidores e o Salvador aparecem em um lugar chamado céu. Segundo, é registrado o conteúdo que pode distinguir e confirmar quem é o traidor, destruidor e o Salvador. Terceiro, está escrito que a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridades se realizam quando o Filho que governará todas as nações por lutar e vencer o dragão. Por favor, lembre-se, enquanto ouve, que Apocalipse capítulo 12 é muito importante, porque o reino de Deus e a autoridade de Cristo estão sendo cumpridos aqui. Agora, vamos ler os versículos da referência de Apocalipse 12, 1 a 6. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Como você vê, está registrado sobre o aparecimento do sinal e de 3 seres no céu. Onde está a mulher vestida com o sol, a lua e as estrelas, o dragão vermelho e o filho que a mulher deu à luz? Está nos dizendo que eles aparecerão em um lugar chamado céu. Então, isso poderia ser o céu do mundo natural? Se uma mulher vestisse do sol da verdade, não queimaria ela. Diz que o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, mas não existe tal besta. Portanto, devemos vê-lo com uma maneira espiritual, não física. Então, o que é o céu mencionado aqui? Existem 2 céus na Bíblia, mundo espiritual e mundo físico. O céu do mundo espiritual, o céu espiritual, é o reino de Deus que o apóstolo João subiu e viu em espírito no Apocalipse 4. O céu do mundo físico é o tabernáculo do povo escolhido de Deus nesta terra.
Então, qual é o céu dessa referência onde aparece um sinal extraordinário? É a igreja dos 7 candelabros de ouro, com as 7 estrelas que aparecem no Apocalipse 1, 2 e 3, que Deus separou do mundo e com quem estava. A realidade desse lugar que apareceu no cumprimento do Apocalipse era o templo do tabernáculo, que estava localizado sob o monte Cheonggye, em Gwacheon, Coreia. Essa foto aqui é dessa época. A razão pela qual Shincheonji pode testemunhar sobre a realidade é porque o pastor prometido que viu e ouviu isso está aqui. Você provavelmente deve ter visto que no aparecimento do sinal, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, que é o dragão vermelho, já estava no tabernáculo do céu. No entanto, em Apocalipse 13, você verá essa besta sair do mar e entrar no tabernáculo do céu. Portanto, saiba que Apocalipse 13 é um evento que acontece antes de Apocalipse 12. Então, quem é essa mulher vestida do sol, da lua e das estrelas? Primeiro, devemos investigar o que o sol, a lua e as estrelas significam. Visto que o céu era o tabernáculo no sentido espiritual, o sol, a lua e as estrelas também têm um significado espiritual, e eles se referem ao povo escolhido de Deus no tabernáculo. Em Gênesis 37, 9 a 11, Deus comparou a família de Jacó ao sol, lua e as estrelas. A família de Jacó, ao sol, a lua e as estrelas, simbolizavam o povo escolhido de Deus. O sol, a lua e as estrelas no tempo do cumprimento do Apocalipse hoje se referem aos membros da igreja dos 7 candelabros de ouro. Assim, a mulher com o sol, a lua e as estrelas também não seria uma mulher física, né? Esta mulher está se referindo ao pastor que lidera a igreja dos 7 candelabros de ouro. Então, por que esse pastor foi comparado a uma mulher? É porque, assim como a mulher física dá à luz e cria filhos físicos, o pastor recebe a semente de Deus, a palavra, e dá à luz e nutre os filhos espirituais. Então, quem é a verdadeira entidade da mulher vestida do sol, lua e estrelas no momento do cumprimento hoje? Ele era o representante do Templo do Tabernáculo abaixo do Monte Cheonggye, em Gwacheon, Coreia, em 1966. Vamos chamá-lo de representante A, da mesma forma que chamaríamos alguém fulano A ou fulano B, algo assim. A seguir, quem é esse homem concebida pela mulher vestida de sol, lua e estrelas? Visto que a mulher vestida de sol, lua e estrelas significavam pastor, o filho também não está se referindo a um filho real. O filho concebido pela mulher é um filho espiritual, nascido da semente da palavra, ou seja, um santo que nasceu espiritualmente do pastor do tabernáculo. A profecia de Gênesis 3:16 sobre o aumento da dor do parto foi espiritualmente cumprida no cumprimento desse capítulo, quando a mulher gritava de dor quando estava para dar à luz. Em seguida, diz que o aparecimento do dragão vermelho no céu ser outro sinal. A razão pela qual é chamado de outro sinal é porque é diferente do sinal anterior. Mas o dragão vermelho que entrou no céu parece muito estranho, não é? Tem 7 cabeças, 10 chifres, e diz que sua cauda arrasta as estrelas do céu e as lança na terra. Será que existe tal besta no mundo? Portanto, isso também deve ser visto espiritualmente. Então, qual é a identidade do dragão vermelho que entrou no céu? A verdadeira identidade do dragão vermelho é Satanás, o diabo. De acordo com Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 22, diz que quando aprendeu o dragão, a realidade era a antiga serpente, o diabo e Satanás. Como esse dragão era chamado de antiga serpente, dragão, era a serpente que enganou Eva em Gênesis 3, o diabo que tentou Jesus no deserto na primeira vinda, e o espírito maligno que entrou nos escribas e fariseus. O dragão, na hora do cumprimento do Apocalipse, é o destruidor que reinou o mundo e se tornou um com a besta com 7 cabeças e 10 chifres para invadir e destruir o tabernáculo do céu. Então, o que são as 7 cabeças no dragão vermelho? O dragão é conhecido como Satanás, o diabo. Então, as 7 cabeças no dragão se referem aos 7 pastores pertencentes a Satanás. Em Isaías 29:10, é dito que a cabeça é o vidente,
Assim, se refere ao líder pastor que lidera os santos. Em Apocalipse 17, 9 a 10, é dito: as 7 cabeças são 7 montanhas, 7 reis. Aqui, as 7 montanhas referiam às igrejas e os 7 reis, os pastores. Então, o que são os 10 chifres nas cabeças das 7 cabeças? Esses também não são chifres físicos. Agora, esses 10 chifres falavam dos 10 anciãos que pertenciam aos pastores de Satanás. O chifre está na cabeça do animal e serve como poder e arma. Assim, chifre representa um que pertence ao pastor, à cabeça, e exerce autoridade. Apocalipse 17, 12 diz que os 10 chifres são reis que ainda não receberam o reino. Isso se refere àquele que possui apenas autoridade espiritual. Em seguida, diz que a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Será que a cauda é capaz de arrastar as estrelas e lançar na terra? Será que existe uma cauda tão longa? Claro que não. Então, o que essa cauda do dragão está representando? Isaías 9:15 nos diz que este é um falso profeta que pertence a Satanás. E a realidade disso está falando de 17 evangelistas do templo do tabernáculo. Essas pessoas são como ídolos em Apocalipse 13, e podemos dizer que são como caudas pertencentes aos cavaleiros de Apocalipse 9. Então, o que significa arrastar 1/3 das estrelas do céu e lançar na terra? Isso significa que os falsos pastores fizeram 1/3 do santo do templo do tabernáculo, dos 7 candelabros de ouro, retornar à carne sem vida. É semelhante ao incidente em que os santos do tabernáculo que abandonaram a Jesus, seu primeiro amor, foram enganados por falsos pastores, transferidos do céu para a terra e seus espíritos morreram em 1/3 ao ser punido em Apocalipse 8. A seguir, vamos ver o grupo de dragão vermelho que entrou no tabernáculo céu. Organizando em 3 categorias. Primeiro, é o grupo de besta com 7 cabeças e 10 chifres que pisotearam os santos no tabernáculo céu em Apocalipse 13 por 42 meses. No Apocalipse capítulo 2, eles são descritos como os nicolaítas de Satanás. E nos capítulos 17 e 18, nos revela que é a Babilônia, que enganou todas as nações com o vinho da prostituição. Embora expresso diferentemente em cada capítulo, ao olhar o livro inteiro do Apocalipse, você deve entender que é um grupo de dragão, enfim. Então, qual é a realidade desse grupo de dragão vermelho? A realidade é o Centro de Educação da Administração que surgiu hoje. Essa organização é chamada de Babilônia, o Reino dos Demônios. Assim como a Babilônia destruiu Israel físico no Antigo Testamento, uma organização como a Babilônia, a nação dos demônios, destrói o povo escolhido de Deus, o templo do tabernáculo, e engana e governa todas as nações no tempo do cumprimento. Em seguida, diz que o dragão tentará devorar o filho quando a mulher dar à luz. Por quê? A razão é que esse filho é o homem que vai governar todas as nações depois de lutar e vencer o dragão, tirando todo o poder do dragão. Satanás tenta impedir o aparecimento do pastor de Deus em todas as épocas. No entanto, devemos nos lembrar bem que a Bíblia se cumpre de acordo com a vontade e plano de Deus. Você também deve saber que Satanás obstrui e persegue a obra de Deus para alcançar seu propósito. Os incidentes do dragão tentar engolir o filho existiram em cada época. Houve casos de matança das crianças no tempo de Moisés pelo faraó e matança das crianças com menos de 2 anos na primeira vinda pelo rei Herodes. Da mesma maneira, embora existam obstáculos de Satanás, devemos lembrar que Deus sempre cumpre suas palavras e nós precisamos verificar a realidade com a sua palavra. Nos versículos 5 e 6, diz que o filho que governará todas as nações com cetro de ferro foi arrebatado diante do trono e a mulher que deu à luz
fugiu para o deserto. Esse também é um evento espiritual, não físico, certo? Sobre o incidente da mulher dar à luz um filho, uns pastores chamam a mulher de igreja e afirmam que o filho nascido dela é Jesus. Como uma igreja pode fugir para o deserto para ser sustentado após dar à luz a Jesus? Isso é impossível, certo? Podemos saber que ver desta maneira está errado. E sobre a expressão governará, mencionado no texto, quando é isso? Isso se refere ao tempo depois de lutar e vencer o grupo de dragão. Ou seja, se refere ao final dos 42 meses, o período de destruição. Então, o que é esse cetro de ferro com o qual o filho governa todas as ações depois de lutar e vencer o dragão? Significa a palavra de Deus e a autoridade eterna para governar todas as nações. Um cetro de ferro é uma vara de ferro. Mas aqui não está falando de uma vara de ferro físico, né? E porque esse cetro de ferro simboliza a firmeza como o ferro, significa eternidade. E é uma pessoa que recebe esse cetro de ferro. Em Apocalipse 2, 26 a 27, é dito que o vencedor receberá esse cetro de ferro, e Jesus prometeu dar esse cetro àquele que vencer. Quando o vencedor recebe o cetro, mostra que ele lutou e venceu, não é? Portanto, o tempo de vitória é cumprido por meio de Apocalipse 12, 11. E esse evento da vitória ocorre em Apocalipse 12. Jesus disse para vencer em Apocalipse 2 e 3. E prometeu que daria o cetro de ferro para aquele que vencer. E esse evento da vitória é realizado no Apocalipse capítulo 12. Este é o evento onde o diabo é derrotado na história de 6.000 anos. Visto que o grupo do dragão enganou todas as nações e tomou posse dela, somente pela vitória contra eles, Deus poderá recuperar todas as nações e governá-los. A partir do momento da vitória, o filho se torna possuidor do cetro de ferro para governar todas as nações. Se isso for cumprido hoje, não deveríamos saber disso? Como crente, devemos saber disso, e além disso, espero que você entenda essa obra do cumprimento de Apocalipse por meio desse seminário. Então, quem é o filho que governará todas as nações com o cetro de ferro? Ele é aquele que Jesus nomeou como pastor prometido em Apocalipse 2 e 3. Uma vez que ele lutou e venceu o dragão em Apocalipse 12, ou seja, o vencedor, e de acordo com Apocalipse 3, 21, ele é o pastor prometido que se sentará com Jesus no trono de Jesus. Em outra palavra, ele pode ser chamado o vencedor que lutou e venceu o grupo do dragão. Mas nem todo mundo pode ser o vencedor. Para se tornar vencedor, você deve lutar e vencer o grupo do dragão que invadiu o tabernáculo céu e se tornar o novo Israel e criar as 12 tribos. Então, quando esse filho nasce, você deve saber que isso acontece durante 42 meses, quando o dragão destrói e pisoteia o tabernáculo do céu. O nascimento desse filho é chamado de algo novo, de acordo com Jeremias 31, 22, e é o momento do cumprimento de uma mulher abraçar um filho homem. Até esse momento, houve os eventos de destruição devido à traição do povo escolhido. Até o momento, os eventos de traição vêm ocorrendo devido à traição do povo escolhido. Porém, com o aparecimento desse filho, começa a obra da salvação. É por isso que o aparecimento desse filho é algo novo. E você deveria saber que isso significa a criação do novo céu, nova terra, o reino de Deus. O dragão tenta devorar o filho que governará todas as nações quando nascer, mas como ele é quem governará todas as nações mais tarde, ele é arrebatado ao trono de Deus. E nos versículos da referência, diz que a mulher que deu à luz ao filho fugiu para o deserto. Discutiremos isso em detalhes no versículo 14.
Então, qual é a evidência para verificar quem é o vencedor? Existem três coisas. O primeiro é o tempo em que o dragão vermelho invadiu o tabernáculo céu. E o segundo é que o filho deve nascer no tabernáculo céu e não em outro lugar. E o terceiro, esse filho deve nascer de uma mulher que tem o sol, a lua e as estrelas. Essas três coisas são evidências muito importantes para verificar a identidade do filho. Você deve saber que só aquele que aparece de acordo com essas evidências pode ser o pastor prometido ou vencedor. Portanto, examinando o conteúdo até agora, Apocalipse 12 fala sobre três entidades, a mulher, o dragão e o filho, que apareceram em um lugar chamado céu. Vamos organizar a realidade dessas três entidades. A realidade do céu, onde as três entidades apareceram, não era o céu físico. Era a igreja dos sete candelabros de ouro, o templo do tabernáculo em Gwacheon, Coreia. Lá apareceram essas três entidades. O primeiro, a mulher que dá à luz, ou seja, a mulher vestida do sol, da lua e das estrelas. A realidade da mulher era o representante A do templo do tabernáculo. E a realidade do grupo do dragão que invadiu esse tabernáculo era o centro de educação de administração. Como o nome administrador implica, eles eram os que educavam pastores e eles destruíram o templo do tabernáculo, que era o reino de Deus. E terceiro, a realidade do filho era o novo João, aquele que venceu o grupo do dragão. Assim como Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, todas as profecias do Novo Testamento também foram cumpridas hoje. Portanto, a profecia não tem realidade, mas quando a profecia é cumprida, a realidade é revelada. Você não pode mentir quando a realidade aparece. A razão pela qual a realidade pode ser testificada é porque o pastor prometido que viu e ouviu tudo na cena do cumprimento está em Xintiandi. A seguir, vamos dar uma olhada no Apocalipse 12, 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A referência principal nos revela a guerra que acontece no céu. O local é o céu, e há uma guerra no céu. E a luta entre quem? É a guerra entre Miguel e o dragão. Já que é a guerra entre o arcanjo Miguel e o dragão, que é Satanás, o diabo, podemos entender que é uma guerra espiritual. Então, onde seria esse céu onde se trava a guerra? Não pode ser o céu natural. Este é o mesmo céu do versículo 1, que é o templo do tabernáculo, a igreja dos sete candelabros de ouro. É aí onde acontece a guerra espiritual. Então, a guerra no céu desse texto é uma guerra espiritual, não física, certo? Ou seja, está falando sobre a guerra de doutrina que é travada pela palavra contra a palavra. Portanto, a guerra na Bíblia significa a guerra de doutrinas. Em Efésios 6, 10 a 17, diz que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. E também diz que devemos vestir toda a armadura de Deus. Portanto, você pode ver que é errado dizer que a guerra na Bíblia é uma guerra mundial física, ou que a Terra será destruída pela Terceira Guerra Mundial ou por uma guerra nuclear. A seguir, olharemos mais de perto quem são as entidades que lutam. Primeiro,
A guerra é dividida no mundo espiritual e mundo físico. No mundo espiritual, Miguel e o dragão lutam. E no mundo físico, o filho e a besta com 7 cabeças e 10 chifres lutam. Onde o Miguel, o filho e seus irmãos estão, é o exército de Deus. O dragão e o grupo da besta com 7 cabeças e 10 chifres se tornam o exército de Satanás. E eles guerreiam um com o outro. É isso que a palavra nos revela. Assim, os espíritos lutam contra os espíritos e a carne contra a carne. Se um lado dos espíritos vence a guerra, há uma vitória no mundo físico também. A razão é que os espíritos e as carnes se unem e lutam. Agora, vamos dar uma olhada nas guerras no livro de Apocalipse e suas consequências. Não é exagero dizer que a Bíblia é a história da guerra. O Apocalipse também pode ser chamado de história da guerra. Existem 3 guerras nela. A primeira batalha é em Apocalipse 13, e é entre o povo escolhido do tabernáculo céu e a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Infelizmente, o grupo da besta vence e o povo escolhido perde. E a segunda é Apocalipse capítulo 12, a referência principal. É uma fortuna que o filho e seus irmãos vencem e o grupo da besta é derrotado aqui. Em seguida, por causa da vitória do filho e seus irmãos, uma obra surpreendente de Deus vem a existir e contarei a vocês sobre ela. E a terceira guerra é o conteúdo de Apocalipse 16, que é sobre a batalha do Armagedon. Isso será explicado em detalhes no Apocalipse capítulo 16. Você deve saber que no tempo do cumprimento do Apocalipse, o exército de Deus e o exército de Satanás lutarão uma guerra espiritual entre a verdade e a mentira com as palavras do Apocalipse. Como resultado da guerra, é dito que o dragão e seus anjos foram derrotados e lançados do céu para a terra. Quando é que o dragão foi lançado fora? Isto é, após os 42 meses do período de destruição. Em outras palavras, o dragão perdeu a luta e foi expulso. Expulso de onde? Do céu. E esta era a igreja dos 7 candelabros de ouro, onde o grupo do dragão entrou e pisoteou. E a terra para a qual o dragão foi lançado é a carne, sem o Espírito Santo, que traiu e se tornou um com o mundo. Assim, o dragão saiu do céu. A igreja dos 7 candelabros de ouro para o mundo é referido ao evento em que o dragão é lançado fora. Esse dragão foi lançado fora porque perdeu a guerra contra o filho. A seguir, vamos dar uma olhada no que acontecerá no futuro por meio dos versículos. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 12, 10 a 12. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A seguir, vamos dar uma olhada nos versículos 10 e 11. Está registrado aqui um conteúdo muito importante. Essas são as palavras ditas por uma voz do céu. Aqui diz agora. Agora aqui é muito importante, porque é a palavra que diz que a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo vêm a chegar. E no versículo 11, diz que eles, os irmãos, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não é? Vencer, nesse versículo, também é muito importante. Então, devemos verificar o que se refere a esse ponto do tempo chamado agora. Este agora
se refere ao ponto do tempo após lutar e vencer o dragão, quando eles venceram o dragão. Isto veio a se cumprir hoje, quando o filho nascido da mulher vestida do sol, luas, estrelas e seus irmãos lutaram e venceram o grupo do dragão que invadiu o tabernáculo. Algo que acontece a partir daquela hora. A salvação, o poder, o reino e a autoridade de Deus se realizam. Ou seja, a partir desse ponto, vem a existir o reino de Deus e a salvação. Isso é especialmente importante demais para nós. Isso significa que antes não havia reino de Deus, a salvação, nem poder, não é? Isso é realmente chocante. É por isso que é muito importante para nós. Assim como Jesus foi o Salvador que lutou e venceu Satanás na primeira vinda, na segunda vinda, o Filho se torna o Salvador por lutar e vencer o dragão. É porque foi dito que existe a salvação desde o momento da vitória. Temos acreditado diligentemente para obter o reino de Deus e a salvação. No entanto, como esse capítulo mostra, a salvação começa com a vitória. Devemos pensar sobre isso. Esse livro de Apocalipse foi revelado ao João depois que Jesus ascendeu ao céu na primeira vinda e o fez escrever. Devemos saber que esse livro do Apocalipse não é história, mas sim do presente, e deve ser cumprido de acordo com essa profecia. Os crentes que desejam o céu e a vida eterna devem saber disso. Você deve acreditar. Agora que vai existir o reino de Deus e a salvação, vamos examinar isso mais de perto. Como era antes? Antes, não havia o reino de Deus e a salvação. E agora, após a vitória, finalmente vem o reino de Deus e a salvação. Primeiro, como vimos no Apocalipse 6 e 13, houve o primeiro céu e a primeira terra, mas porque foram destruídos, o reino de Deus desapareceu. Portanto, o novo céu e a nova terra, recém-criados, são descritos como as 12 tribos do novo Israel espiritual em Apocalipse 7 e como novo céu, nova terra em Apocalipse 21. Além disso, foi descrito em Apocalipse 11:15 que ao som da sétima trombeta, o reino do mundo se torna o reino de Deus. E através das palavras de Daniel, capítulo 2, é dito que este é o reino eterno de Deus. Além disso, em Apocalipse 15, 4-5, é chamado de templo do tabernáculo do testemunho, onde todas as nações vêm para adorar. Portanto, deve haver a realidade do reino de Deus, que é criado lutando e vencendo o dragão. A realidade desse reino é o reino criado e começado por Novo João, o vencedor. Em 14 de março de 1984, Shincheonji, a Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, foi fundada. Devemos verificar que a palavra de Deus e as promessas da Bíblia certamente se cumprem. E em Apocalipse 11:15, diz, ao som da sétima trombeta, o reino do mundo se torna o reino de Deus. No Apocalipse capítulo 7, esse processo é registrado como após selar os 144.000. Uma grande multidão que ninguém poderia contar sai da grande tribulação. Então, essa multidão que não pode se contar, como saiu? Eles saem por ouvir o som da sétima trombeta no meio da grande tribulação. As 12 tribos de Shincheonji foram criadas de acordo à promessa, e a sétima, ou última trombeta, está tocando em meio à grande tribulação mundial. Esse seminário de Apocalipse que você está ouvindo agora é a sétima trombeta soado em todo o mundo, e é um importante som da trombeta. Os irmãos que lutaram e venceram o dragão eram um grupo de poucos
que se tornaram um com o vencedor depois de ver os eventos de traição e destruição. Então, qual era a arma que eles usaram para lutar e vencer? Era o sangue do Cordeiro e as palavras do testemunho. Suas armas não eram as armas físicas do mundo, mas o sangue do Cordeiro e as palavras do testemunho. O sangue do Cordeiro é o amor expiatório e as palavras de Jesus. No Apocalipse 5, é dito que Jesus comprou os homens com seu sangue para torná-los reinos e sacerdotes. E em Apocalipse 7, está registrado a obra de lavar no sangue de Jesus e alvejar e expiar seus pecados. A palavra do testemunho é a palavra que testifica a identidade do dragão e significa as palavras do Apocalipse. As palavras do Apocalipse se tornam uma arma que pode agarrar e derrotar o dragão. A razão é que a identidade do dragão está registrada nas palavras do Apocalipse. Então, devemos saber as evidências do vencedor e do derrotado no Apocalipse, certo? Não dizemos que alguém venceu ou perdeu sem motivo. A Bíblia nos diz claramente as evidências de que quem venceu e quem perdeu. Então, quem é chamado de vencedor? Não se torna um vencedor apenas dizendo que venceu, mas deve criar as 12 tribos, o novo Israel espiritual, através da vitória. Então, que tal o derrotado? A prova de ter perdido é fugir em 7 direções. Portanto, quem vence cria as 12 tribos de Israel, e o derrotado foge em muitas direções. Estas é a evidência dessas entidades. Então, quem são aqueles que lutaram e venceram o dragão que habitam no céu? Eles se referem ao filho e seus irmãos que lutaram e venceram o grupo do dragão. Em seguida, você precisa saber o que são a terra e o mar do qual o dragão está furioso. Primeiro, a terra se refere ao povo escolhido do tabernáculo que traiu, e o mar, o mundo pertencente à besta. E deve haver uma razão por que esse dragão está cheio de fúria. É porque, como diz em Apocalipse 22, não resta muito tempo até que o dragão seja preso no abismo. Está mostrando que chegará o dia em que Satanás será preso no abismo. A seguir, vamos ler os versículos 13 a 18. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Sim, nesses versos, o dragão que foi lançado do céu persegue a mulher que deu à luz o filho. Nesse momento, a mulher recebe as 2 asas de uma águia e voa para o seu lugar no deserto e é sustentado por um tempo, tempos e meio tempo. Por que o dragão lançado fora persegue a mulher? A razão é porque essa mulher deu à luz ao filho que vai governar todas as nações. O dragão foi derrotado por esse filho e foi lançado fora do céu. Além disso, perdeu a autoridade de governar todas as nações. É por isso que está perseguindo a mulher. Na Bíblia, há aqueles que perseguem e há quem são perseguidos. Então, devemos pensar que tipo de pessoa somos na Bíblia, não é? O que significa a mulher receber as 2 asas de uma águia para voar para fora do alcance da serpente, o dragão?
Vamos primeiro ver o que é a águia. A águia está se referindo às 4 seres viventes do Apocalipse 4. E receber as 2 asas e voar significa que o pastor do tabernáculo foi guiado pelos 4 seres viventes e foi para o deserto. Em Êxodo 19:4, está escrito que Deus transportou o povo de Israel sobre as asas de águias e os tirou. Mas os israelitas não saíram sobre as asas de águias. Eles saíram do Egito a pé, não foi? Isso pode ser entendido como Deus usou os 4 seres viventes para tirar os israelitas do Egito. A seguir, o que significa o deserto para onde a mulher voou e ser sustentada por um tempo, tempos e meio tempo? As pessoas não vivem no deserto. Então, por que ela fugiria para lá? A seguir, vamos aprender sobre o deserto para onde a mulher voou. O deserto se refere a um lugar onde não há palavra da verdade, que foi descrito como um lugar preparado para ela. Como vimos no versículo 6, esse é o deserto preparado por Deus, onde ela seria sustentada. Por isso, é assim chamado. E Deus disse que essa mulher seria sustentada no deserto por 1.260 dias. 1.260 dias no versículo 6, e o tempo, tempos, tempo e meio, são o mesmo período, certo? Um tempo significa 1 ano em Daniel 11:13. Então, 3 tempos e meio significa 3 anos e meio, o que é 1.260 dias. Então, o que significa que ela será sustentada lá? Significa que o pastor do templo do tabernáculo que traiu iria para um lugar onde não há palavra de Deus e aprenderia as doutrinas dos gentios. Este incidente de uma mulher fugir para o deserto e ser sustentada lá é uma parábola para o caso do profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, o profeta Elias fugiu para o riacho de Querite para escapar de Jezabel e comeu o pão e a carne que os corvos traziam para ele por 3 anos e meio. Então, isso era a parábola disso. Esta mulher é um mensageiro que prepara o caminho da segunda vinda, como João Batista que veio com o coração de Elias. Assim como João Batista viveu no deserto, essa mulher também foge para o deserto. Isso se realizou quando o representante A do Templo do Tabernáculo em Gwacheon, Coreia, foi para outro país e aprendeu a doutrina gentia lá. Fala também da serpente jorrar água como um rio e da terra que engole o rio. Não há serpente que jorre água suficiente para arrastar as pessoas com a correnteza, e nem a terra que engole rio. O que você acha? Não é incrível isso? Mas isso é espiritual, não físico. Então, o que é a água que sai da boca da serpente? Isso se refere à mentira e às palavras de criticismo. A água do rio que a serpente cuspiu refere-se às palavras que saem da boca do destruidor e às palavras que criticam essa mulher. Então, o que significa que a terra engole a água que sai da boca da serpente? Isso significa que os santos do tabernáculo que traíram, que são como a terra, ouvem as falhas do seu pastor, mas eles encobrem. Os santos do tabernáculo abraçam o pastor que os criou, sem culpar ele. Não há ninguém que vai amaldiçoar seus pais quando alguém os critica. É a mesma lógica. O restante da descendência da mulher com quem o dragão está prestes a guerrear, quem são eles? Estes são o filho e seus irmãos que lutaram e venceram o dragão. A areia do mar onde o dragão está em pé
se refere aos incontáveis membros do mundo que possuem mentiras. Isso significa que Satanás, que foi expulso, mobiliza os membros do mundo para guerrear com o restante da descendência da mulher, ou seja, os vencedores. Esta é a guerra de Armagedon, e esta guerra será explorada em Apocalipse 16. Você escutou bem até agora? Agora, vamos resumir através da conclusão do Apocalipse 12. Uma mulher que tem o sol, a lua e as estrelas no templo do céu, dá à luz um filho na frente do dragão e foge para o deserto. E o filho e seus irmãos lutam contra o dragão com o sangue do cordeiro e a palavra de testemunho e se tornam vencedores. Pela vitória, você diz agora. Eu te disse que esse agora era muito importante, né? Nesse momento, a salvação, o reino, o poder e a autoridade de Deus são realizados. Portanto, o vencedor se torna o novo Israel espiritual. E ele colhe, sela para criar as 12 tribos de novo reino de Deus. Este é o propósito do Apocalipse, e este é o propósito de Deus. Por meio do Apocalipse 12, aprendemos a realidade dos três seres. Você não pode dizer que um é traidor, destruidor ou salvador sem qualquer prova, certo? A razão por que podemos testificar a realidade é porque existe realidade cumprida de acordo com a palavra. Assim, devemos saber claramente a salvação e o reino de Deus que existe a partir do momento em que luta e vence o grupo de dragão, e devemos pertencer a essa salvação e reino. As palavras de Apocalipse 13 da próxima lição são sobre o povo escolhido que recebeu a marca da besta e traiu. Espero que você esteja conosco na próxima palestra para ouvir as palavras sem precedentes que foram realizadas hoje. Agora, por causa desse seminário de Apocalipse, muitas pessoas estão se tornando um com essa palavra. Tornar-se um com a palavra é tornar-se um com Deus e Jesus. De agora em diante, devemos nos tornar um com essa palavra. Nesse sentido, gostaríamos de gritar, somos um juntos, para nos unirmos. Eu vou gritar primeiro. Nós somos um. Nós somos um. Oraremos a Deus com o mesmo coração. Santo Deus Pai, o Senhor da vida eterna e a fonte de todas as bênçãos, por favor, aceite toda a glória que oferecemos ao Senhor hoje. Obrigado por nos permitir espalhar a verdade desse livro do Apocalipse para todas as partes do mundo, por meio do seminário de Apocalipse de Xintiandi. Hoje, examinamos o conteúdo da guerra entre o dragão e Deus por meio das palavras do Apocalipse capítulo 12. Por favor, nos ajude a entender todas as palavras que ouvimos e faça com que todos os pastores, santos e seminaristas que ouviram essas palavras entendam e pratiquem a fé de acordo às palavras do Senhor para se tornar filhos da fé. Oro para que o amor e a infinita graça de Deus transbordem em todos os corações que ouviram essas palavras participando desse evento. Por favor, guie-nos, oriente-nos para que as palavras que ouvimos não terminem em nós apenas, mas que transborde para que todos ao nosso redor possam ouvir a verdade desse livro do Apocalipse. Obrigado por fazer a obra de tornar o reino do mundo, o reino de Deus, por meio desse seminário de Apocalipse, ao som da 7ª trombeta. Oro sinceramente para que o amor e a graça de Deus preencham todas as famílias que participaram desse evento, e agradeço e oro em nome de Jesus Cristo, que expiou todos os nossos pecados. Amém. Muito obrigado por ouvir até agora. Porque os resultados do céu e do inferno são determinados pela marca do diabo e pelo selo de Deus, saber o que é a marca do diabo 666 é uma questão importante para todos os crentes. Pessoal, realmente,
O que é essa 666? Será que é o código de barra que o mundo fala? Nesse momento, revelarei o verdadeiro significado de 666 e sua realidade claramente. Como você pôde ver no vídeo, na próxima vez, o líder da tribo de Bartolomeu, Kwak Chonlyol, pregará as palavras de Apocalipse 13. O horário é 10 horas, o mesmo de hoje. Espero que você compareça e perceba a preciosa vontade de Deus. Como foi a palestra de hoje? Você se sentiu revigorado com as palavras claras e concisas? A razão pela qual a Igreja Shincheonji pode testemunhar com confiança das palavras do Apocalipse é porque existe um pastor prometido que dominou não apenas a nova aliança Apocalipse, mas também as profecias nos 4 evangelhos e sua realidade. Além das palavras do Apocalipse que você ouviu hoje, se você tiver mais perguntas ou curiosidades sobre a Igreja Shincheonji e a doutrina, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela e iremos orientá-lo detalhadamente. Terminaremos a programação de hoje orando o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Isso conclui o seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus. Obrigada por dar seu precioso tempo.